Bom, vamos direto aqui ao ponto. Como o Pedro falou, investindo no Brasil, grandes projetos que podem receber investimentos, é o nosso tema. Queria começar aqui já convidando o governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, a fazer ali sua exposição. O Wilson, que já ganhou aqui umas boas promessas de investimento, hein? Já está feliz aqui, satisfeito com o resultado do encontro. Isso é muito bom. Então, governador, por favor. Por favor, até o púlpito. Bom, boa tarde a todos. Eu quero inicialmente agradecer ao Grupo LIDE, em nome do João Dória, agradecer também o Grupo Globo, em nome do Valor Econômico. Esse daqui é um encontro muito importante para fortalecer essa relação Brasil-China, e isso tem um significado muito especial para o estado do Amazonas, uma vez que nós dependemos da Zona Franca de Manaus, e só na Zona Franca de Manaus nós temos 9 empresas que são chinesas, incluindo aqui a TCL, a BYD, a Gree, que é uma importante empresa do setor de eletroeletrônicos. Eu trouxe aqui uma pequena apresentação para mostrar um pouco do estado do Amazonas, só para aqueles que não conhecem a região amazônica. O estado do Amazonas é o maior estado do Brasil. Tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Cabem ali aproximadamente 13 países da Europa. E lá nós dependemos basicamente da Zona Franca de Manaus, que é uma zona de livre comércio, voltado principalmente para a questão industrial. A Zona Franca de Manaus representa algo em torno de 30% do nosso PIB, representa aproximadamente 47% da arrecadação de ICMS, gera algo em torno de 500 mil empregos diretos e indiretos, e é a atividade industrial que impulsiona o comércio. No final das contas, a Zona Franca de Manaus representa algo em torno de 70% da nossa economia. Essa daqui é a Zona Franca de Manaus. Foi criada em 1967, e efetivamente começou a funcionar 10 anos depois. Só para vocês terem uma ideia em termos de volume de movimentação financeira, no ano passado a Zona Franca de Manaus teve um faturamento de aproximadamente 30 bilhões de dólares. Nós temos aproximadamente 500 empresas, e aí tem empresas chinesas, japonesas, coreanas, francesas, enfim, de outras partes do mundo. Há os incentivos que são garantidos pelo governo federal e também há os incentivos que são concedidos pelo Estado. Incentivos que vão de 50% a 100% de isenção em algumas taxas. Essas são algumas empresas que estão instaladas no Polo Industrial de Manaus. O Polo Industrial de Manaus é líder nacional na fabricação de motocicleta, de televisores, de celulares. E um dado curioso que pouca gente sabe, principalmente no Brasil, Dória, é que o estado do Amazonas, que é a Zona Franca de Manaus, é o segundo maior produtor de ar-condicionados do planeta. Só perde para a China. Só perde para a China. E aí a gente tem uma fatia também de importação de alguns produtos, né, principalmente para a América do Sul. Né, aqui são alguns países para os quais a gente exporta, né, sobretudo motocicleta, ar-condicionado, celulares, e a gente tem um potencial ainda muito grande de estabelecer essa nossa pauta de exportações. Agora, no estado do Amazonas, que é o maior estado da Federação Brasileira, que é o maior estado da Amazônia, com 1,5 milhão de quilômetros quadrados, e que é a maior extensão de floresta contínua do planeta, de toda essa área, nós temos 97% dessa área preservados. 97% estão preservados.
E o que nos ajuda a fazer com que essa região esteja preservada é exatamente esse modelo econômico, que é o modelo mais exitoso de desenvolvimento econômico, social e de proteção ambiental, de proteção dos nossos recursos naturais. E não há outro caminho para que a gente possa promover o desenvolvimento sustentável, para que a gente possa promover proteção ambiental, senão gerando riqueza, gerando oportunidade para as pessoas. E aí é que a China entra como um importante parceiro. E aí eu gostaria de falar de alguns projetos que são tocados no estado do Amazonas. Nós temos 42 reservas, né, de proteção ambiental, sendo que 8 são de proteção integral e 34 são de desenvolvimento sustentável. Ou seja, nessas áreas moram pessoas que desenvolvem projetos como manejo florestal, manejo da madeira, de outros produtos da floresta, como sementes, óleos, a gente tem acordos de pesca, tem o turismo de base comunitária, e essas pessoas fazem parte de um programa chamado Guardiões da Floresta, que é o maior programa de proteção ambiental do planeta, é o maior programa de pagamento por serviços ambientais, porque o Estado paga uma bolsa para essas pessoas que ajudam a preservar a área em que elas moram. E esse é a iniciativa, é o modelo mais eficiente de proteção, porque nessas áreas o desmatamento e a queimada é praticamente zero, exatamente porque gera renda. E aí alguns exemplos de algumas atividades que são feitas lá. Essa daqui é a Escola da Floresta, que é uma escola que a gente está construindo toda no conceito de sustentabilidade e também já tendo na sua grade curricular conteúdos voltados para a questão da preservação. Esse é um projeto importante, que é o projeto Água Boa, para levar água potável, apesar da Amazônia ter a maior reserva de água doce do planeta. Nossa população ainda sofre muito com a falta de água. E aí eu queria encerrar aqui falando da nossa Agenda 2030. Nós lançamos recentemente uma meta ousada, que é o carbono líquido, é o desmatamento líquido zero, ou seja, para cada área desmatada, o estado do Amazonas vai se comprometer em recuperar uma outra área do mesmo tamanho. E aí a gente tem uma meta aí de arrecadar R$1 bilhão para que a gente possa cumprir esses compromissos ambientais. E para a gente arrecadar esse recurso, a gente está trabalhando na concessão florestal e também na comercialização de crédito de carbono. A gente começa a fazer a primeira comercialização já agora no mês de fevereiro, de um projeto de aproximadamente R$200 milhões. E eu quero dizer da alegria já de ter recebido sinalização de investidores chineses em ajudar o estado do Amazonas nesse processo de investimento e nesse processo de preservação da Amazônia. E só para encerrar aqui, eu peço desculpa que eu vou entrar um minutinho no tempo, Dória, para passar um vídeo para que as pessoas possam entender e conhecer um pouco mais da Amazônia.
Obrigado. Obrigado, governador Wilson Lima. Eu convido agora o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. Por favor. Ni hao, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Quero iniciar fazendo um duplo agradecimento ao prefeito, governador, empreendedor, João Dória. Duplo agradecimento. Primeiro, pelo convite e a oportunidade de estar aqui e receber essa aula desde o início da manhã, a aula da senadora Kátia, do Raul, do nosso secretário Francisco. Também tivemos a oportunidade de estar aqui com o nosso embaixador Alain, todos vocês da mesa, os nossos representantes, né, os nossos parceiros aqui na China, que ao longo da manhã a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre agricultura, mineração, tecnologia, o mercado automobilístico. Então, uma grande honra para mim poder aprender e ter participado desse dia tão produtivo. O segundo motivo do meu agradecimento a você, João Dória, é pelo trabalho realizado quando um homem público, um gestor público exemplar, praticante da boa política, daquela política que se faz com olho no olho, com ética, respeito às pessoas. Um exemplo para a gente da prática da boa política. E agora, na sua missão, mais uma vez, como um empreendedor. Nenhuma missão é mais ou menos importante do que a outra. Cada um tem que cumprir a sua missão com respeito e dignidade para que a gente possa construir junto o Estado e o país que todos nós sonhamos. Eu quero dizer a vocês que eu me sinto em casa aqui na China. Minha primeira oportunidade foi em 1996. Estive aqui por 9 vezes aproximadamente. Pude acompanhar aquela China que produzia produtos simples, em grande quantidade, em massa. Mais para frente, pude acompanhar aquela mesma China que passa a sofisticar a sua linha de produção, incluindo aí tecnologia, inovação. Paralelo a isso, pude acompanhar a China que enviou milhares de jovens para o exterior, através da educação, buscando transformar esse país. Jovens que retornaram ao seu país de origem e aqui fizeram parte de um grande investimento de uma nação em pesquisa e desenvolvimento. E aí continuei acompanhando a China, que ao invés de produzir produtos dos outros, passou a criar os seus próprios produtos, com um número gigantesco de patentes e desenvolvimento tecnológico. E hoje acompanham essa mesma China, produzindo, inovando, criando os produtos e, ao mesmo tempo, com um olhar especial para a sustentabilidade. O que vai acontecer daqui para frente, eu não faço a menor ideia. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu quero continuar acompanhando e aprendendo com a China, que tem dado uma verdadeira lição para o mundo, da prática, do bom comércio, da boa gestão para os vários países do mundo. O Brasil tem aprendido e tem tido essa oportunidade de buscar, através das empresas chinesas, também formas de prestar melhor serviço para os seus cidadãos. Como gestor público, essa é a nossa missão, prestar melhores serviços. Eu tive a oportunidade de ser prefeito de São José dos Campos, a primeira e única cidade do Brasil, de fato, certificada como uma cidade inteligente. 3 normas internacionais, traduzidas para as ISOs 37120, 122, 123. Cidade sustentável, resiliente e tecnológica. 270 indicadores que conferiram a São José dos Campos, aí sim, a certificação como cidade inteligente. Só foi possível por conta de participação de empresas chinesas. Claro, com um trabalho de integração de parceiros brasileiros. Eu posso citar a BYD, posso citar a Huawei, a Hikvision, coincidentemente, empresas que nós tivemos hoje aqui, algumas delas, aqui hoje, nas suas apresentações.
Importante a gente entender as experiências da China, que, como dito aqui, também tem muitas semelhanças, até culturais. É um povo trabalhador, claro, chinês, um pouquinho mais do que o brasileiro, um povo bem-humorado, né, e que, como foi dito aqui, gosta de música e consegue entender a cultura nossa, a cultura do brasileiro. Para que a gente possa, de fato, gerar emprego e renda no estado de São Paulo, o governador Tarcísio, quem eu trago um abraço a todos vocês, determinou aos nossos secretários a criação de um ambiente cada vez melhor para os negócios, para o empreendedorismo. É o empreendedor o grande gerador de empregos e que paga os seus impostos, e através dos impostos a gente pode converter esses recursos para prestar melhores serviços para o cidadão do estado de São Paulo. Portanto, todo o nosso governo está voltado ao estímulo do empreendedorismo. Na pandemia, nós aprendemos que concentrar a produção industrial pode ser um grande erro. E o estado de São Paulo também tem se colocado à disposição das empresas nessa ampliação de mercados, diluindo ou descentralizando suas indústrias, e o estado de São Paulo cada vez melhor preparado para isso. Mas quando a gente está falando de criar um melhor ambiente de negócios, é fundamental que você tenha uma boa infraestrutura, mobilidade adequada, prestação de serviços na área ambiental adequado, também um transporte público eficiente, saúde de qualidade. E para que a gente possa oferecer isso ao cidadão do estado de São Paulo, é necessário atrair investimentos para a infraestrutura. Então, o governador Tarcísio criou um plano bastante ambicioso de concessões, PPPs e privatizações. Eu sou o presidente do Comitê de Desestatização do Estado de São Paulo. E quero aproveitar essa oportunidade de termos importantes empresas chinesas aqui para mostrar rapidamente o portfólio, já que é bastante extenso. Eu vou procurar ser muito objetivo para que a gente possa, pelo menos os principais pontos, a gente possa apresentar aqui para vocês. Rapidamente, uma apresentação do Estado de São Paulo. Vale lembrar que se o Estado de São Paulo fosse um país, seria a 21ª economia do mundo. O nosso programa de concessões, PPPs e privatizações está baseado nas melhores práticas. Primeiro, a importância da sustentabilidade dos princípios ESG em todos os nossos projetos. Segundo, os nossos mecanismos de proteção para mitigar risco cambial, garantir ao investidor que ele possa ter um risco menor. A missão do investidor, claro, e do parceiro privado é correr riscos, mas dá para minimizar, é possível minimizar esse risco, e nós estamos muito atentos a isso, com mecanismos de proteção dentro dos projetos. Modernização, todos os projetos têm que ter a nossa pitada de inovação, modernização, como, por exemplo, citar um exemplo, os pedágios free flow, né? Todos os novos pedágios do Estado de São Paulo estarão com o sistema free flow de passagem, e uma regulação também com ênfase em possíveis revisões contratuais. Lamentavelmente, mas faz parte do aprendizado, lá atrás o Brasil teve que abrir mão de vários projetos por não ter uma regulação adequada ao longo dos projetos. Como primeiro projeto, né, e aqui vale uma parte, né, o Brasil, infelizmente, lá atrás, né, um país de dimensões continentais, optou pelas rodovias, modelo americano, ao invés das ferrovias, o modelo europeu. Um grande erro. Isso começa a mudar, então, com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que muda a regulação do sistema de trens e traz também a autorização ferroviária. O Brasil passa a ter um novo momento de investimentos nas ferrovias, e no estado de São Paulo não poderia ser diferente. Esse é o primeiro projeto, então, que é o Trem Intercidades. Todos os projetos que eu vou apresentar aqui, muito rapidamente, senão meu tempo vai se esgotar, são projetos de Estado, não são projetos de uma gestão. Projetos de infraestrutura, cada um faz uma parte. Às vezes um governante faz o projeto, o outro governante faz o leilão, e assim sucessivamente. Então, todos os projetos aqui apresentados, ou se iniciaram anteriormente e serão deixados como legado para o Estado de São Paulo através do nosso governador Tarcísio e sua equipe, cada um cumprindo sua missão ao longo da gestão
para deixar um bom legado para o estado de São Paulo e para o país. Aqui o primeiro trem de passageiros de volta, o trem São Paulo-Campinas, um trem de 100 quilômetros, 60 minutos, ligando São Paulo-Campinas, um investimento do tipo Yellowfield. O Yellowfield é um investimento ligado a uma estrutura já existente que precisa ser, obviamente, melhorada e assim também uma etapa também de construção. São 2,4 bilhões de dólares de investimento. Aqui nós temos dinheiro do BNDES, o empréstimo do BNDES, importante ressaltar, numa parceria governo federal, governo estadual. CPTM, as linhas ferroviárias aqui, a gente tem as linhas 11, 12, 13, também uma grande oportunidade de investimento, mais linhas de trem, a expansão do metrô, um trabalho constante de expansão do metrô, lembrando que isso será feito através de concessões ou PPPs, no caso específico, PPPs. O nosso trem Intercidade Sorocaba, que está em fase de projeto ainda, mas será o segundo a ser realizado. O trem Intercidades de Campinas, eu deixei de falar, terá o seu leilão no dia 29 de fevereiro, agora, 29 de fevereiro. Não é pegadinha, esse ano é um ano bissexto, portanto, nós teremos dia 29, agora no mês de fevereiro, é o momento do leilão que o Tarcísio vai dar aquela martelada com tanta veemência. O trem de Sorocaba, nada ainda como data de leilão, mas se inicia o processo de estudos, é o segundo trem que deve ser feito de trem de passageiros. De estradas, nós temos aqui a citada já a Estrada do Litoral, os nossos 214 quilômetros de litoral paulista, citado aqui pelo nosso presidente da CRCC, um investimento de 840 milhões de dólares, e aqui é importante dizer também, free flow sendo utilizado, obras também de contenção no litoral paulista com esse investimento. Isso é abril. Abril nós teremos o leilão já do litoral paulista. Também o túnel Santos-Guarujá, uma obra em parceria com o governo federal. O nosso governo, o nosso governador Tarcísio tinha como objetivo, quando ministro, a privatização do Porto de Santos. O atual governo não entende que esse é o melhor caminho, mas como diria aquele velho ditado, vão-se os anéis, ficam os dedos. E num diálogo entre o governo estadual e o governo federal, um financiamento, metade, 50% governo federal, 50% governo estadual, para a construção do túnel Santos-Guarujá, independente da privatização do Porto. Um projeto também inovador de 1,5 quilômetros, praticamente $1 bilhão de investimento. Aqui a gente tem vários projetos, para não me alongar, já que eu já estourei o tempo, vários projetos de rodovia também. A gente tem, esta é a rodovia do Litoral Norte, projetos de desenvolvimento social, como PPPs para construção de escolas, são 60 novas unidades escolares, construção e manutenção também das unidades escolares através de PPP, também contratos só de manutenção de unidades escolares, já que os diretores às vezes têm que perder seu tempo preocupados na manutenção da sua unidade, e aqui a gente elimina esse trabalho para deixar o diretor focado. Aqui o novo centro, o Campus Elísio, centro administrativo na região central, também PPP. Por fim, também o Constâncio Vaz, o projeto de loterias, uma loteria que terá como objetivo recursos para a área social e de saúde, uma concessão também das loterias, parques urbanos, projetos de desenvolvimento urbano, Ferrovia de Campos do Jordão, com objetivo turístico e também de deslocamento, Pinda Campos do Jordão, que teve inclusive na gestão do governador Dória a privatização do parque, que se transformou ali, e agora essa ferrovia pode dar ainda mais potencial para o desenvolvimento turístico da região. Além da questão de água e energia. Importante falar sobre a EMAI, e essas são ações que a EMAI realiza e que serão concedidas através de parceria público-privada. Nós faremos também a privatização da Sabesp, já aprovada na Assembleia, uma etapa cumprida, próximas etapas, ainda as negociações com as cidades. Etapas importantes, é um processo bastante complexo, com o único objetivo, fazer com que a universalização do tratamento de esgoto seja oferecido o mais rápido possível, até 2032, e garanta a segurança hídrica. Continua-se o projeto de despoluição do Tietê, também ampliando para o Pinheiros, e a redução do valor da tarifa da Sabesp e a manutenção da tarifa social. Por fim, a EMAI, essa privatização vai acontecer antes da privatização da Sabesp. Vai lembrar, a Sabesp, o Estado permanecerá
como acionista da Sabesp, num percentual aproximado entre 15% e 25%, ainda não definido. Aqui na EMAI não, é a venda da totalidade das ações. A EMAI é uma empresa geradora de energia e nós entendemos que não cabe mais ao Estado ter essa empresa em suas mãos. Bom, essa rapidamente foi a apresentação sobre os projetos e oportunidades de investimento no Estado de São Paulo. Quero aproveitar a oportunidade, né, de ter tantos empreendedores, empresários, a imprensa aqui presente e reiterar um convite para que juntos nós possamos continuar construindo cidade, o Estado e o país dos nossos sonhos. Muito obrigado. Obrigado, Felício, vice-governador de São Paulo. Convidamos agora o secretário de Fazenda da cidade de São Paulo, Luiz Felipe Arellano. Por favor. Peço que, se possível, se atenha ao tempo para a gente dar. Não, imagina aqui. Olá, boa tarde a todos, senhoras e senhores. É uma satisfação muito grande, uma honra estar aqui, ter recebido esse convite de representar a cidade de São Paulo nesse importante evento, trazer algumas mensagens aqui, algumas palavras do nosso prefeito, Ricardo Nunes, né? E, apesar do cansaço da viagem, muitas horas, no final do primeiro dia já o fuso horário batendo, é muito reconfortante a gente olhar pela janela e ver esse cenário que mistura a paisagem urbana com uma natureza exuberante e se sentir um pouco em casa, apesar de estar tão longe do Brasil, né? E eu gostaria aqui de passar algumas mensagens para vocês a respeito dos principais projetos que nós temos na cidade de São Paulo e que certamente trazem oportunidades relevantes para investimentos de empresas chinesas que queiram apoiar o desenvolvimento do nosso país e o desenvolvimento da nossa cidade. Aqui só alguns dados com contexto mais geral a respeito da cidade. Eu acho que a maioria já conhece boa parte desses dados, mas é sempre bom lembrar. A gente está falando de uma das maiores cidades do mundo, a cidade mais populosa do Brasil, com 12 milhões de habitantes, com um raio de influência direta em várias outras cidades próximas, chegando a um total de 22 milhões de pessoas que, de alguma maneira, utilizam os serviços da cidade de São Paulo diariamente, né? Nós temos na cidade de São Paulo mais de 2 milhões de empresas formalizadas, cadastradas e operando na cidade, e a cidade de São Paulo representa a escolha para a localização de 65% das maiores empresas do mundo. 65% das empresas listadas na Fortune 500 escolheram a cidade de São Paulo para se instalar e ter lá a sua representação. Nós estamos falando de uma cidade que representa quase 10% do PIB do país, né? A 10ª maior cidade, ou a 10ª cidade mais rica do mundo, 829 bilhões de reais de PIB no ano de 2022. É uma cidade que tem a infraestrutura necessária para receber investimentos e negócios de alcance global, uma cidade com uma infraestrutura de comunicações invejável. Temos 99,9% de cobertura de rede 4G e 5G no território municipal e uma média de 1,6 dispositivos móveis por habitante na cidade. Uma cidade muito conectada e bastante ágil em termos de comunicação e negócios. É também uma cidade com enorme segurança jurídica e baixos custos de transação para que também empresas se localizem no país. O tempo médio de abertura de empresas na cidade de São Paulo é de apenas 2 dias, incluindo o tempo necessário para análise de viabilidade da instalação do negócio. É também uma das cidades mais hospitaleiras do mundo, né? Um destino muito grande
de turismo no país, tá? Uma das cidades com o principal destino turístico do mundo. São mais de 20 mil restaurantes na cidade de São Paulo, 410 hotéis, 140 teatros, 158 museus, e essa lista poderia seguir infinitamente. Nós temos 43 milhões de pés quadrados, né, algo como 4 milhões de metros quadrados para eventos e organização de grandes feiras e congressos internacionais. Então, é uma cidade pronta para receber todo tipo de negócio internacional e receber a sede das empresas dos senhores. Uma outra característica que eu gostaria de ressaltar aqui, como secretário da Fazenda não poderia deixar de fazer, é destacar a capacidade financeira que a cidade de São Paulo tem para apoiar todos os investimentos privados e seguir investindo na melhoria da infraestrutura pública na cidade, né? Ao longo dos últimos 10 anos, a cidade passou por uma grande transformação do ponto de vista fiscal, né? E tenho aqui que fazer um registro. O ex-prefeito João Dória foi não apenas testemunha, mas também um protagonista desse processo. A cidade de São Paulo passou por um processo de saneamento das suas contas e hoje nós superamos a maior parte dos desafios que nós tínhamos para alavancar os nossos investimentos. Nós saímos de uma situação de endividamento de cerca de 210% da nossa receita corrente líquida, equivalente à dívida bruta da cidade, para uma situação em que hoje os ativos financeiros da cidade são superiores às dívidas de curto e longo prazo, de maneira que a cidade se encontra numa posição muito boa para realizar investimentos e captar novos recursos para continuar o seu processo de desenvolvimento. Isso permitiu com que nós chegássemos a um orçamento total para o ano de 2024 de cerca de 110 bilhões de reais, dos quais cerca de 16 bilhões de reais são investimentos. Nós seguimos batendo recordes de investimento ano após ano. No ano de 2022 foram 8 bilhões de reais, um recorde. Até aquele momento, o maior ano de investimentos na cidade de São Paulo havia sido 2015, com 5 bilhões de reais. Em 2022, nós chegamos a 8 bilhões de reais. No ano passado, realizamos 14 bilhões de reais de investimentos. E no ano que vem, estão orçados 16 bilhões de reais de investimentos na cidade de São Paulo, novamente um recorde. E tudo isso mantendo o melhor grau de investimento que a cidade já teve nos últimos anos. Nós temos o mesmo rating da União, por questões metodológicas nós estamos limitados ao rating da União, segundo a Fitch, mas o nosso rating standalone é consideravelmente melhor e nós temos AAA no critério de sustentabilidade da dívida. Quais são os destaques aqui em termos de investimentos? Porque a gente também não poderia entrar em muitos detalhes nesse tempo reduzido, talvez no debate a gente tenha a oportunidade de aprofundar alguns desses pontos e, de qualquer maneira, temos aí mais alguns dias de evento para poder conversar no corredor e entrar em mais detalhes de algo que interesse mais a um ou outro investidor. Mas eu diria que talvez um dos projetos mais ambiciosos que nós temos na cidade de São Paulo para os próximos anos é o projeto de descarbonização da frota de ônibus da cidade. Nós estamos falando de 13 mil ônibus, né? E a cidade de São Paulo tem a pretensão de ter a maior frota de ônibus que usem energia limpa no hemisfério ocidental, né? E a gente entende que isso não é nenhuma falta de modéstia, mas é o papel que cabe realmente à cidade de São Paulo como uma das maiores cidades do mundo. E nós temos total condição de chegar nesse resultado. Nós já temos a obrigação legal de fazer essa transição. Por lei, a cidade de São Paulo já precisa, até o ano de 2028, fazer uma redução expressiva das emissões de gases de efeito estufa decorrentes da sua frota de ônibus e até 2038 as emissões têm que ser zeradas.
Nós vamos fazer isso principalmente por meio da troca da tecnologia que move os ônibus da cidade de São Paulo. Estamos falando, portanto, de um investimento total aqui de 35 bilhões de reais ao longo desses anos, para que a gente consiga fazer essa transição de 13 mil ônibus. A nossa meta de curto prazo, como já mencionado aqui pelo Marcelo na apresentação da BYD, é de chegar ao final desse ano com mais de 2 mil ônibus já trocados, o que já nos colocaria na primeira posição na América Latina em quantidade de ônibus elétricos. Em segundo lugar, eu destacaria o nosso projeto de habitações sociais. É um grande projeto também de aquisição de imóveis para desenvolvimento e continuidade do nosso projeto de habitação. São 44 mil unidades nesse primeiro momento, representando um investimento de 8 bilhões de reais até o ano de 2026. Nós temos também a previsão de pelo menos 6 bilhões de reais por ano em obras públicas que deverão ser realizadas pela cidade de São Paulo com recursos previstos em orçamento, sem mencionar em todas as oportunidades de concessão que nós teremos oportunidade certamente de desenvolver no debate e ao longo dos próximos dias. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a atenção de todos e permaneço aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Queria agora chamar o nosso próximo palestrante, o Felipe Henel, vice-presidente da TCL Brasil. Pessoal, vocês me permitem, eu não preparei uma apresentação aqui, mas... Tá ligado aqui? Tá. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de saudar as autoridades aqui presentes e parabenizar o LIDE, através do João Dória e do Johnny, e também a equipe toda do Valor Econômico, Frederic, pela organização desse evento. Fiquei muito feliz em ver a qualidade das palestras e a relevância aqui dos painéis. Essa é a minha 40ª vez aqui na China. E toda vez que eu venho, é uma experiência única e cada vez melhor. Eu me sinto muito à vontade aqui em Shenzhen, especialmente, me sinto em casa. E gostaria de compartilhar com vocês só um rápido depoimento aqui em relação ao governador João Dória, que foi muito modesto quando falou pela manhã a respeito da vacina, né? Eu tive a honra de participar da missão que o governador, o João Dória, enquanto governador, em 2019, organizou para Beijing e para Xangai. E naquela oportunidade o Dimas Covas, enquanto presidente do Butantan, teve a oportunidade de fazer contato com o laboratório Sinovac. E o mundo não conhecia ainda a pandemia do corona. E foi através desta importante missão que foi possível, tão rapidamente, o governo do estado de São Paulo viabilizar a compra das vacinas. Então, mais uma vez, muito obrigado em nome de todos pela sua iniciativa, governador. Eu gostaria de fazer aqui um breve depoimento para vocês em relação à joint venture entre a SEMP e a TCL, né? Amanhã vários de vocês terão a oportunidade de conhecer a fábrica de painéis de cristal líquido, né, de LCD, da TCL, que chama-se CSOT, e lá nós faremos uma apresentação mais detalhada a respeito da TCL, de quem é a TCL no mundo, mas hoje aqui eu gostaria de focar em relação à joint venture entre a SEMP, talvez a empresa mais tradicional no segmento de eletroeletrônica no Brasil, fundada em 1942 pelo meu bisavô, e a TCL, empresa com mais de 43 anos, e hoje líder na produção de painéis de cristal líquido, de LCD, é a segunda maior fabricante de televisores do mundo, é uma das maiores exportadoras de ar-condicionado e de produtos de linha branca da China para o mundo, e também fazendo um link aqui com os painéis que tivemos anteriormente, a TCL
ela é uma das maiores fabricantes do semicondutor que vai nas placas de painel fotovoltaico. E hoje essa divisão dentro da TCL tem uma representatividade muito relevante e a empresa tem planos ambiciosos para estar cada vez mais envolvida no segmento de energia renovável. Então, voltando aqui em relação à joint venture, a SEMP, como eu mencionei, ela foi fundada em 42, ela foi só como SEMP de 42 até 77. Em 77 foi firmada uma parceria estratégica com uma multinacional asiática que perdurou por 40 anos, quando então a empresa sentiu que era necessário fazer uma renovação uma substituição, no caso, desse parceiro, e foi em conjunto com o parceiro anterior que nós prospectamos um novo parceiro, que acabou sendo a TCL, que já era velha conhecida nossa, por ser um fornecedor aí de longa data. Essa joint venture ela foi celebrada em 2016, e desde então a empresa vem apresentando resultados surpreendentes, a ponto de, em 2020, ou seja, há pouco mais de 3 anos, a TCL ter adquirido o controle da companhia e, mesmo assim, o acionista hoje minoritário, que é a SEMP, continua bastante participativo no dia a dia da companhia, né? A empresa ela tem como seu carro-chefe a produção de televisores, lá na Zona Franca de Manaus. Estamos lá desde 1973, governador. Completamos ano passado 50 anos de Zona Franca. Fomos uma das primeiras empresas a se estabelecer lá no polo. E quando eu assisti aqui a breve apresentação do governador a respeito da potência, que é a região toda da Amazônia, em especial ao estado do Amazonas, nós nos sentimos muito orgulhosos de sermos testemunha ocular de quão importante a Zona Franca tem sido para a preservação da floresta, gerando empregos e participando, através das iniciativas do governo estadual, de diversos projetos que cada vez mais vem melhorando a vida não só das comunidades ribeirinhas, né, como o projeto que o senhor mostrou aqui, compartilhou conosco, mas também como toda a região ali da Grande Manaus, né? A empresa hoje, como eu mencionei, ela tem como seu carro-chefe a produção de televisores, e quando a TCL firmou uma parceria conosco, nós, na ocasião, éramos 6º colocado no mercado brasileiro na produção de televisores, e terminamos o ano passado em 2º lugar, com as marcas SEMP e TCL, representando cerca de 22% do mercado brasileiro de televisores, e isso foi possível em função da essência do que é a joint venture entre a TCL e a SEMP, ou seja, TCL uma gigante global, com recursos vastos e muita vontade de investir e crescer no Brasil, mas ao mesmo tempo sabendo respeitar que o Brasil não é um país para amadores e sempre reconhecendo a importância de se ter um parceiro local que conheça com profundidade como se navegar no mercado brasileiro, e foi isso que viabilizou o crescimento constante aí da empresa ao longo desses últimos quase 8 anos de parceria. E a partir desta joint venture, nós estamos, inclusive, discutindo com a TCL outras oportunidades no segmento de energia renovável e também discutindo com eles a ampliação dos investimentos no Brasil a partir agora desse ano, já iniciando a comercialização de equipamentos de linha branca, né? Num primeiro momento, através da venda de produtos importados, de refrigeradores e máquinas de lavar e secar, mas certamente é uma questão de pouco tempo para que o próximo passo seja um investimento em manufatura local. Eu acho que o exemplo da nossa joint venture, ele certamente pode ser replicado nos mais diversos segmentos da economia,
E eu tenho dito isso repetidas vezes para empresas chinesas que têm interesse de investir no Brasil, porém têm receio de entrar por conta própria. Né? Nós estamos sempre à disposição, conversando aí com uma série de companhias dos mais diversos segmentos da economia, dando o nosso depoimento, a nossa visão, e a gente nós estivemos dos dois lados, né? Como controladores e agora como acionistas minoritários de um grupo multinacional como a TCL, e eu posso dizer que essa jornada ela tem sido muito satisfatória desde o início, a ponto de, ano passado, nós termos renovado o contrato de joint venture por um período de mais 50 anos, que é algo muito pouco usual em relações entre empresas brasileiras e chinesas, né? Então, me coloco aqui à disposição para esclarecer dúvidas que eventualmente vocês tenham a respeito da nossa joint venture e da nossa vivência nessa relação com um grupo empresarial tão relevante como a TCL. Eu entendo que talvez nós sejamos um dos poucos exemplos aqui nesse grupo de empresa hoje sino-brasileira, né, mas com uma participação muito relevante do acionista local no dia a dia da companhia. E amanhã, certamente, após a visita da BYD, quando nós os receberemos lá na fábrica da TCL de painéis, vocês poderão conhecer com mais profundidade quais são os planos e ambições da TCL, não só para o Brasil, mas também em relação ao desenvolvimento dela em outros mercados. Muito obrigado a todos e desejo uma boa jornada aí de reuniões ao longo desses próximos 2 dias. Obrigado. Obrigado, Felipe. Dado o adiantado da hora e dos trabalhos também, né, eu vou fazer aqui uma pergunta única para o Wilson, Felício e Luiz Felipe. Pensando aqui, eu estava assistindo vocês falando e mostrando as vantagens de cada região para receber os negócios. Eu queria propor que a gente invertesse um pouquinho a lógica disso e que a gente pudesse refletir um pouco sobre aonde a gente tem que avançar ainda, né? Que deveres de casa a gente ainda precisa fazer para que os investimentos no Brasil e especificamente nas áreas onde vocês atuam ganhem ainda mais ritmo, mais impulso. O que a gente pode fazer de dever de casa? Essa pergunta é uma pergunta muito importante e, sobretudo, para a região amazônica, para Norte e Nordeste, porque a gente tem um claro desequilíbrio no Brasil entre as regiões Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. E aí, para que a gente possa avançar ainda cada vez mais, é essencial que a gente tenha infraestrutura. E há uma necessidade do Brasil de ter um reconhecimento da importância que essas regiões têm para o desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, para a questão da proteção ambiental. Enquanto a gente não tiver avanços significativos como infraestrutura, por exemplo, para viabilizar empreendimentos na Amazônia, dificilmente a gente vai conseguir avançar, não só na questão dos investimentos, não só na questão da atividade econômica, mas na questão social. E isso é fundamental para que a gente possa avançar. A gente está falando especificamente do estado do Amazonas, que é a maior extensão de floresta contínua do planeta, a maior reserva de água doce do planeta, mas tem gente que não tem água potável no interior do Amazonas. Tem gente que tem dificuldade para chegar à escola, tem gente que tem dificuldades para ter acesso a alimento. Tem muitas regiões do estado do Amazonas, muito interior, em que as crianças vão para a escola em busca da primeira refeição do dia. Então, esse é um papel, é um trabalho que o governo brasileiro, que o governo federal e todas as instituições, todos os poderes precisam entender a necessidade que se precisa avançar em regiões mais pobres, como as regiões norte e nordeste do Brasil. E infraestrutura é fundamental.
Obrigado, Felício. Bom, desburocratização, né? O Estado ainda é muito burocrático e aqui, já de pronto, junto com isso, licenciamento, velocidade de licenciamento. O Estado de São Paulo é responsável pela CETESB, uma das agências licenciadoras, assim como outras agências como a Artesp, e o licenciamento, o Grapoab, enfim, é uma grande dificuldade para o empreendedor. Então, eu diria, desburocratização, junto disso, velocidade de licenciamento, garantindo, claro, todo o cuidado necessário com o meio ambiente, né? Também lembrando que o Estado de São Paulo, apesar de, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, é um Estado muito desigual. Então, distribuir melhor, né, essa geração de emprego e renda por todo o Estado, e o agro aí tem um papel importante, principalmente o pequeno produtor, que é a nossa missão de poder levar assistência. O grande, se a gente não atrapalhar, já está bom demais, né? Se o político não atrapalhar o grande produtor do agro, já cumpriu sua missão. Já o pequeno, é importante estender a mão, qualificação e regularização fundiária para que ele possa ter acesso a financiamento. Então, essas são algumas missões que, ao longo dos próximos anos, nós temos pela frente. Obrigado pela pergunta. Alan, desde 2021, 243 mil novas empresas foram abertas na cidade de São Paulo e 41 mil migraram, já existiam em outras cidades, migraram para a cidade de São Paulo. Várias delas empresas internacionais. E, em conversa com algumas dessas empresas, a principal ideia que aparece repetidamente como condição para os investimentos de fora do país, principalmente os investimentos de longo prazo, infraestrutura e etc., é a ideia da estabilidade, né? Então, estabilidade é o fundamental e essa estabilidade acaba se desdobrando em uma série de ações importantes que o país cumpra com essas condições. Em primeiro lugar, estabilidade de regras, acho que é uma questão básica, né? Falava agora há pouco ali no intervalo com um colega que mencionava as vantagens que o Brasil tem em relação a vários países, sobretudo na América Latina, no que se refere à estabilidade de regras, que embora haja mudanças de governo, o norte permanece, você sabe mais ou menos qual é a direção que o Brasil toma em relação às decisões de longo prazo e às regras fundamentais do jogo. O segundo ponto é a estabilidade da moeda, né, que é fundamental para que o investidor consiga fazer a avaliação de custo-benefício do investimento dele no longo prazo. E falar em estabilidade da moeda envolve a gente continuar trabalhando por uma moeda conversível, para transformar o real de fato numa moeda global e continuar com o trabalho bem sucedido que a gente tem tido enquanto nação de controle da inflação, né? E, finalmente, segurança jurídica e as medidas de desburocratização, me filiando aqui, fazendo coro com o vice-governador, que de fato são super importantes para que o investidor consiga navegar com tranquilidade dentro do marco regulatório brasileiro. Então, eu resumiria todas essas ações sob a palavra de estabilidade. Eu acho que é o fundamental que a gente tem em mente se a gente quiser atrair investimentos estrangeiros para o... Muito bem, obrigado pelas respostas. Felipe, você quer comentar do ponto de vista das empresas, que tipo de ação é vital assim, para uma decisão de investimento? Olha, eu vou dar um breve depoimento aqui a respeito da experiência que nós tivemos recentemente com a própria TCL, no que diz respeito ao início da operação da produção de condicionadores de ar lá no Polo Industrial de Manaus, né? A TCL, quando iniciou a joint venture conosco em 2016, ela já tinha ambição de iniciar também, além da produção de televisores, a produção de condicionadores de ar. Porém, eles ainda, enquanto novatos para o mercado brasileiro, não tinham a segurança de que haveria uma estabilidade
do ponto de vista jurídico, no que diz respeito ao PPB, ao processo produtivo básico, para a produção de condicionadores de ar, no longo prazo, e isso foi, ao longo do início da relação com eles, esclarecido. Criou-se um entendimento mais profundo a respeito da estabilidade jurídica que se tem nesses benefícios fiscais, e ali encorajou-se, então, a decisão de iniciar o investimento numa nova fábrica lá em Manaus para a produção de condicionadores de ar. Eu faço menção a isso porque, no caso de televisores, nossa empresa ela já produzia, né? Então não havia necessidade de investimento em CAPEX. O parque industrial estava todo instalado, mas para a decisão da tomada de decisão de investimento em uma nova fábrica, a questão da estabilidade jurídica ela se tornou ali muito relevante. Então, só estou dando esse exemplo porque, certamente, isso se aplica nos mais diversos segmentos da economia. Não há nenhum tipo de instabilidade ou insegurança jurídica no que diz respeito à Zona Franca, né, governador? Mas eu estou dando esse depoimento porque, para o investidor estrangeiro que está tão distante do dia a dia, da realidade, são questões que precisam ser endereçadas, massageadas com muito cuidado, com muita atenção, para que se deixe muito claro para o investidor que vai aportar uma grande quantidade de recursos, de que as regras do jogo não vão mudar. Então, eu sei que esse exemplo, quando eu utilizo, no caso aqui da Zona Franca de Manaus, ele, para a TCL, ele foi muito caro, mas certamente no segmento de energia, quando tivemos lá aquela mudança de regra no meio do caminho, ou em concessões outras, ele certamente causa uma série de insegurança para o investidor. Então, repito, aqui é importante sempre que a regra do jogo ela não mude no meio do caminho, porque isso é muito prejudicial e consome uma energia enorme para explicar e convencer o outro lado de que o Brasil é um país onde os investimentos de longo prazo são seguros e devem ser feitos com tranquilidade. Obrigado. Bom, a gente vai se encaminhando para o encerramento desse painel. Eu vou fazer um resumo dos principais tópicos discutidos. Houve no começo um leque enorme de oportunidades de investimento apresentadas, de projetos de preservação no Amazonas, a um mercado de créditos de carbono que em breve será já colocado em andamento, as concessões e privatizações do governo de São Paulo, para citar algumas, o trem intercidades, as linhas da CPTM, túnel Santos-Guarujá, escolas, a privatização da Sabesp e da EMAI, a cidade de São Paulo com a sua frota, a descarbonização da frota de ônibus, maior projeto desse tipo no hemisfério ocidental, com mais de 13 mil veículos. Também discutimos parcerias entre empresas chinesas e brasileiras, essa de longuíssimo prazo entre a SEMP e a TCL, renovada por mais 50 anos. Do ponto de vista de desafios, as principais questões que apareceram foram, e como lições de casa a serem feitas pelo lado brasileiro, foram a infraestrutura, o investimento nessa área, desburocratização com foco no licenciamento e muito fortemente a questão da estabilidade das regras, da segurança jurídica e também da moeda. Acho que esse é o ponto principal. Agradeço a todos os participantes do painel.